Então, bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Acho que sempre é bom a gente estar junto, sim. Acho que esse momento é um momento bem especial. Por quê? Porque a gente se organiza enquanto sindicato nacional, né? A gente tem diferentes setores, né? O setor das estaduais, o setor das federais, e a gente tem travado lutas no setor das estaduais e no setor das federais, que de uma certa forma fazem parte de um enfrentamento de um projeto que é um projeto, né, para o Brasil como um todo, né? Então, essa oportunidade da gente vir, né, ao Paraná debater como enfrentar, né, essa nova, muito recente, né, de fevereiro, né, essa nova remodelagem do Estado, né, que estão pensando aqui no Paraná em termos de assistência à saúde, em termos de serviço público. É muito pertinente que a gente faça isso, que a gente faça conjuntamente, né, reunindo, né, seções sindicais que são do setor das federais e das estaduais, para ver se a gente consegue avançar numa perspectiva dessa compreensão, né, que a gente está enfrentando um projeto que é muito menos um projeto, né, do Estado do Paraná, ou um projeto das estaduais do Paraná, né, ou um projeto dos servidores da saúde nesse momento, né, e é muito mais enfrentar um redesenho mesmo que está em curso, né, que é um redesenho que a gente vai recuperar um pouco para vocês, né? Vamos recuperar juntos, né? Um redesenho que a gente vem enfrentando, né? Uma reconfiguração do Estado que a gente vem enfrentando desde Fernando Henrique, né? E que já no primeiro governo Lula se apresenta de uma forma um pouco diferente, mas a gente vai trabalhar um pouco aqui para a gente poder se apropriar, né? De que, de uma certa forma, o que se apresenta no primeiro governo Lula, em nível federal, e o que tem se apresentado nos estados, em termos de contra-reforma do Estado, né, recoloca muitas questões que estão relacionadas ao que era a proposição de Bresser Pereira da reforma do Estado, já no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Então, acho que é muito interessante, e mais interessante ainda que a gente possa fazer esse debate num encontro regional, que é um encontro que agrega companheiros que são companheiros, né, lutadores das federais e das estaduais. Então, acho que saudar, né, essa possibilidade, essa iniciativa, que eu acho que é muito importante, né? E isso acho que ajuda a gente a caminhar no Sindicato Nacional, né, para poder compreender que mesmo quando a gente faz nossos planos de luta separados, né, como é que a gente consegue dar um corpo, né, de enfrentamento do Sindicato Nacional. Então, eu pensei da gente trabalhar em 3 momentos, né? Um primeiro momento eu vou recuperar rapidamente, né, o que a gente constrói de resgate da proposta de contra-reforma do Estado de Bresser Pereira, em alguns pontos centrais, e vou, no segundo momento, trazer para vocês quais as iniciativas que desde 2007, né, têm sido apresentadas pelo governo federal, né, aí já do governo do Partido dos Trabalhadores, primeiro e segundo governo Lula, e que a gente tem elementos de continuidade com as proposições de Bresser Pereira, poucos elementos de descontinuidade, mas muitos elementos de continuidade, e a forma como isso se apresenta num terceiro momento, falar para vocês um pouco do que foi a minha compreensão do FUNEAS, né? FUNEAS. Então, e para vocês me ajudarem, que aí a gente vai ter que fazer isso junto no terceiro momento, por quê? Porque a Sueli me ligou, né, Sueli? Aí a Sueli me ligou e falou: Cláudia, tem um debate aqui sobre uma fundação e tal. Aí eu fui buscar, e é uma questão para nós muito recente, né? Fui buscar, e a Cíntia mandou a cartilha, né, que é a cartilha do governo que explica o FUNEAS, e aí eu busquei e baixei o material da tramitação do FUNEAS na Assembleia Legislativa, né, e a tramitação do FUNEAS é uma coisa nefasta, né, porque levou menos de um mês, né, entre entrar na Assembleia Legislativa,
ser analisada e ser votada, né? Então é uma coisa muito recente, e aí acho que vocês que estão aqui no estado vão poder, junto comigo, poder, né, ajudar um pouco a recuperar. Então eu li um pouco esse material, mas que também não é difícil da gente trabalhar, porque ele é um material que dialoga diretamente com outras iniciativas de outros estados, né? Pode ser assim? Tá? Então, a gente tem trabalhado, e aí o debate deve ser, a gente tem trabalhado isso intensamente, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que no primeiro governo Lula, né, começa um grande debate, que ele começa motivado, né, pela chamada crise dos hospitais do Rio de Janeiro. Não sei se vocês se recordam disso, né? Tem várias crises do Sistema Único de Saúde, né? Mas essa crise foi uma crise que, né, teve lugar nos hospitais federais do Rio de Janeiro, e de uma certa forma houve uma mobilização, já no ano de 2006, né? Uma grande mobilização de setores desse campo que Sueli diz que eu faço parte, que é o campo da saúde coletiva, né? De setores do campo da saúde coletiva, né, que fizeram uma força-tarefa para pensar a crise dos hospitais do Rio de Janeiro, né? Então, esses setores que, na verdade, se mobilizaram nos primeiros anos do governo Lula para pensar a crise dos hospitais do Rio de Janeiro, né, agregava nesse momento um conjunto de militantes da saúde coletiva, mais um conjunto de militantes orgânicos do Partido dos Trabalhadores, né? Boa parte deles vocês conhecem, infelizmente a gente conhece, né? Por exemplo, o atual ministro da Saúde, que substituiu o antigo ministro da Saúde, né? O Arthur Quioro, né? O Quioro fez parte dessa força-tarefa. Outra parte a gente conhece, a gente que trabalha na área de saúde conhece bem, que são os defensores desde o início das fundações estatais de direito privado, que hoje estão lá no Rio de Janeiro. Um no meu departamento, meu colega de departamento, Túlio Batista Franco, um outro de Campinas, que circula pelo Ministério. Então, fizeram um grupo para pensar a crise dos hospitais do Rio de Janeiro, e desse grupo, e mais um outro grupo da Fundação Getúlio Vargas, né, professores da Escola Nacional de Saúde Pública, né, começam a pensar a crise dos hospitais do Rio de Janeiro, e no ano de 2007 se apresenta uma proposta, que é o PL 92 de 2007, que faz uma formulação das chamadas fundações estatais de direito privado. Então, no governo Lula, o primeiro marco de se pensar uma reforma, uma contra-reforma do Estado, né, marco que eu digo formal, legal, oficial, é o PL 92 de 2007, que faz uma proposição de criação das fundações estatais de direito privado, certo? Quando nós nos debruçamos para pensar essas fundações, né, o que seriam, né, essa nova, né, esse novo ente jurídico, né, que estava entrando em tramitação, a gente entra em contato com uma boa recuperação do que foi a contra-reforma do Estado proposta por Bresser Pereira, né? Na verdade, o PL 92 de 2007 era uma proposição de regulamentação de uma parte da reforma que Bresser Pereira fez, né, no sentido de reformar o Estado na década de 80, né, já na década de 80 e na década de 90. Começa essa discussão já no período constitucional, né, alguns setores, mas se consolida na década de 90 nos governos de Fernando Henrique Cardoso. E aí a gente se debruça sobre o que é essa proposição de fundação estatal de direito privado e, na verdade, descobre que é um projeto de lei que regulamenta uma parte da reforma do Estado de Bresser Pereira, né? Então, eu vou recuperar para vocês 3 elementos centrais da reforma do Estado de Bresser Pereira que se recolocam no projeto, né, em 1992 e em 2007. Né? O Bresser Pereira faz um debate, né, com base no movimento que estava ocorrendo internacionalmente, né,
que se contextualiza numa discussão, né, da mudança do paradigma do estado de bem-estar social no mundo inteiro para condução de um novo desenho do Estado, né, que a gente tem chamado genericamente de Estado mínimo, né, que é um Estado mínimo, mas que a gente chama de Estado mínimo para o social e máximo para o capital, né, que é enxugar a presença do Estado enquanto um Estado que é forte na questão dos direitos sociais, né, na garantia dos direitos sociais, e colocar esse Estado como um Estado que diminui a sua presença na garantia dos direitos sociais e atua como um Estado regulador, né? Então, diminui a presença do Estado, amplia a presença do mercado em vários setores e se coloca como um Estado regulador, né? A gente chamou por uma década Estado mínimo para o social e depois a gente, né, pensou que é um Estado mínimo para o social e máximo para o capital, né? Porque é um Estado que ele é enxuto para o social, mas ele é muito forte para garantir a reprodução do capital. E nessa perspectiva, essa retirada do Estado, né, de várias áreas, com a entrada da presença do mercado, né, reforça essa ideia de que ele se retira na garantia dos direitos sociais e se coloca como um Estado que propicia, né, reforçar o capital em vários setores. E naquela ocasião, Bresser Pereira, Fernando Henrique fazem uma proposição que o Estado teria que ter 3 áreas, mais ou menos, né, centrais, né? Uma área que era a área que o Bresser Pereira, né, trazia, né, que é uma coisa que acontece internacionalmente, né, começa a acontecer na Europa, essa proposição, já na década anterior, né, com a discussão na Inglaterra com Margaret Thatcher e depois em outros países, que é um Estado que essencialmente se mantém estatal e público, que é a área do Estado, que é a área reguladora e a área que o Estado tem que garantir a sua intervenção, que é a área de segurança, né? A área do executivo de regulação e a área do legislativo. Nesse sentido, Bresser Pereira diz que as demais áreas, né, ele subdivide em mais 2 setores. Um outro setor que ele chama um setor que é onde o Estado atuou, né, historicamente, né, em atividades que ele chama de mercado, que aí são atividades do setor financeiro e atividades do setor produtivo. Para essa outra área, Bresser Pereira e Fernando Henrique propõem o que a gente tem chamado de privatização clássica e efetivamente não só propõem, como eles efetivaram essa privatização clássica, né? Para lembrar, né, a Vale, todo o setor estatal bancário, né, e vários outros setores. E um terceiro, né, lugar do Estado que ele chama como um setor intermediário, que é um setor que não é possível que o Estado abra para o mercado como ele abre o setor, né, produtivo, o setor financeiro, porque são áreas que não devem ser submetidas à regulação exclusiva do mercado, né? Então esse setor, ele coloca nesse terceiro, né, setor uma quantidade, eu não gosto de chamar terceiro setor porque a gente confunde, né? Mas nessa terceira área de atuação do Estado, todas as áreas de atuação do Estado que a gente reconhece como áreas sociais, né? Então, educação, saúde, previdência, cultura, pesquisa, ciência e tecnologia, né? Todos esses setores. O projeto 92 nós coloca 7 áreas. Para esse setor, o que Bresser dizia na época? Para esse setor é importante que o Estado garanta a prestação dos serviços, mas que ele, né, se retire da prestação e atue como regulador. E cria modalidades de instituições jurídicas para efetivamente serem os prestadores, o Estado regulador, das quais a gente conhece muito e discute muito as organizações sociais, as OS, mas também desse período são as OCIPs, as organizações da sociedade civil de interesse público, e também depois as famosas, né, que a gente conhece bem hoje, parceria público-privadas, né? Então essas figuras jurídicas intermediárias entre o público e o privado, né, elas aparecem todas, e na reforma do Estado de Bresser Pereira elas aparecem como uma proposição muito concreta para algumas áreas, né? Tanto que das publicações do Ministério do Bresser Pereira, tem várias publicações sobre a reforma do Estado e tem uma publicação muito específica para a área de saúde, né?
a equipe do Bresser Pereira se debruça, né, para desenhar, né, como seria um dos primeiros momentos da reforma desse setor, né, da área social, as organizações sociais para a área de saúde. As organizações sociais, né, a gente tem que estudá-las para a gente compreender o que elas têm de comum, o que elas têm de diferente com o que a gente tem hoje, que são as fundações estatais e a EBSER. Elas são, na verdade, elas têm que ser criadas e qualificadas pelo poder público, né? O poder público elas são criadas, o poder público tem que credenciar ou qualificar enquanto organização social, e elas são, na verdade, privadas de direito privado e atuam como prestadoras de serviço e estabelecem contratos de gestão com o poder público para prestar assistência à saúde. Então, na verdade, a figura da organização social traduz muito para a gente, né, como é essa retirada do poder público na forma de prestação da assistência, né, de vários serviços que dizem respeito aos direitos sociais, mas também a relação que vai se estabelecer, a forma de relação que vai se estabelecer com o poder público, que é uma forma de relação que se dá através do contrato de gestão, né? E um terceiro elemento que eu quero trazer, né, a figura jurídica institucional da organização social, né, a forma que essa figura, né, tem de relação com o poder público, que é o contrato de gestão, e um terceiro elemento fundamental para a gente debater aqui, que é o regime de trabalho ou as relações de trabalho para os trabalhadores desse setor, que vão ser trabalhadores que vão prestar assistência à saúde, dentre outras, né, que tem organizações sociais em várias áreas, né, que passa a ser regida por óbvio, são organizações, né, de direito privado, né, por óbvio, pelo regime da CLT. Então, eu quero trabalhar com a gente aqui, porque eu acho que interessa, esses três elementos centrais, né, essa figura jurídica institucional, o formato dela. O segundo elemento é a questão da relação, como essa figura institucional se relaciona com o poder público, né, que é através do contrato de gestão. E um terceiro elemento, que é o regime de trabalho. Por que a gente tem trabalhado esses três elementos? Porque eles são fundamentais para a gente entender como que o governo Lula constrói uma nova figura jurídica, né, que é a Fundação Estatal no primeiro momento e a EBSER no segundo, e várias outras que foram sendo criadas, né, para poder também fazer essa, segundo o governo, gestão da área social, né? Tá indo bem, gente? Acho que vai, né? Vou acelerar agora, gente. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar para o final me perguntando, né? Então, nesse momento, Bresser Pereira diz: o direito público, né, uma instituição estatal de direito público, ela é extremamente engessada, né, por conta do controle sobre lei de responsabilidade fiscal, que eles próprios criam, né, mas lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitações, né, e o controle externo, que é um controle externo que é feito pelo Ministério Público e pela Controladoria Geral, né? Então, essas formas de controle, né, segundo o Bresser Pereira, elas são formas de controle características, e mais para Bresser Pereira, né, o concurso público e o regime estatutário são formas características de um Estado que ele denominou, né, como Estado, ele não, né, ele traz a ideia, né, como Estado burocrático, que tem a sua origem no Estado burocrático weberiano, né, pensando aí um pouco como é que a gente construiu até a década de 70 no mundo essa perspectiva do Estado de bem-estar social. E que, na atualidade, para Bresser Pereira, né, segundo ele, todas as formas do Estado, né, que geraram e motivaram esse Estado burocrático, com esse conjunto de controles, que diziam respeito, sobretudo, aos processos de patrimonialismo, né, que eram vigentes, elas não tinham mais sentido porque, né, todos os outros países, e também o Brasil, não tinham mais, está escrito lá em Bresser Pereira, né, um regime que tinha elementos de patrimonialismo. Então, esse excessivo controle, né, era um controle que mais emperrava a máquina pública na prestação de serviços do que um lugar, né, necessário para o Estado que se tinha. E ele propõe um Estado, que é uma coisa que está se propondo no mundo inteiro, sobretudo na Europa, que se baseia nos princípios do gerencialismo, né?
seria trabalhar com uma flexibilização desse conjunto de princípios que regiam o Estado burocrático, que seria flexibilizar as formas de controle, né? Flexibilizar as formas de contratação, né, dos servidores públicos e flexibilizar o regime jurídico, naquela forma que eu falei para vocês dos 3 espaços do Estado, né? Então, ele propõe, quem é mais antigo aqui, o pessoal mais novo não, né? Mas quem é mais antigo, ele propõe, a gente enfrentou isso, né? Propõe emprego público, quem lembra do emprego público, né? O que era o emprego público? Na verdade, o emprego público era transformar todas as carreiras de serviço público, acabar com o regime jurídico único e transformar em CLT, né? Ele chega a aprovar essa parte da emenda, mas devido à pressão dos movimentos sociais, sobretudo do movimento sindical do serviço público, né? Essa parte da reforma de Bresser Pereira, ela é questionada na justiça e o emprego público efetivamente não se implementa, né? O restante da reforma a gente viu que se implementou. Então, como o emprego público não, né, se implementa, né, a gente consegue resistir ao formato emprego público, né, essa parte da emenda. O que vem depois são formas alternativas de flexibilização, né? Então, para a Bresser Pereira, se não emprego público, organizações sociais, né, para esse setor que continua vinculado ao Estado, né? E aí organizações sociais com mais atividade de servidor público. Junto com isso, os processos, tanto no setor produtivo e bancário, como no setor que seria concedido para as organizações sociais, os processos de PDV, né? Que eles vêm coladinhos no processo de privatização, né? Não basta privatizar, né? Não basta privatizar classicamente, conceder ou passar para a iniciativa privada a gestão, né? A execução dos serviços, mas também um programa de demissão voluntária junto que estimula a saída dos servidores públicos que têm seus direitos de aposentadoria integral, etc. e tal, né? Isso mexe fundamentalmente com as relações de trabalho, a proposta, e mexe também com as carreiras, né? Porque nós lutamos pelas carreiras, né, organizadas, como é o caso da nossa carreira, né? Uma carreira, no caso das federais, uma carreira nacional, no caso do Sistema Único, a proposição que nunca se efetivou, né, de uma carreira única do SUS, né? Isso, para quem é do SUS, conhece bem essa discussão, né? A gente tinha trabalhador do INSS que atuava na saúde, trabalhador do Ministério da Saúde que atuava na saúde, trabalhador dos estados que atuava na saúde, trabalhador dos municípios que atuava na saúde. A grande reivindicação do SUS era, se tudo agora é Sistema Único de Saúde, né? Uma proposição que é coerente com o que a gente está pensando em termos de concepção, uma carreira única, né? E na contramão dessa proposição vem a proposta de concessão para as organizações sociais, estabelecimento de regimes de trabalho seletistas e, além disso, a possibilidade de pulverização das carreiras, né? A gente conhece bem isso, né? Porque a gente andou escutando isso na educação também, né? Então, e o terceiro elemento que a gente já falou sobre ele um pouco, que é a questão do excessivo controle, né, sobre o serviço público, né? Então, as publicações do Bresser Pereira dizem o seguinte: no Estado patrimonialista era necessário, né, um conjunto pensado aí de controles externos, né, para poder trabalhar com esse conjunto de questões de fiscalização sobre gasto público, né, fiscalização sobre execução, fiscalização sobre as licitações, uma série de coisas, orçamento público. E nesse sentido, Bresser Pereira diz o seguinte: também o que está proposto na Constituição para o Sistema Único de Saúde, que era o controle social, né, que foi um avanço do Sistema Único de Saúde. O que era pensado por controle social? Conselhos nacional, estaduais e municipal de saúde, que tinham 50% dos seus componentes, né, que eram representantes dos usuários, 25% representantes dos trabalhadores e 25% representantes dos gestores. Essa é a forma que a gente desenhou na Constituição, né, além do controle sobre o orçamento, né, da CGU, o controle do Ministério Público, também na saúde esse tipo de controle que a gente denominou de controle social, que surge na década de 80 com a proposta de participação popular e que se consolida
na Constituição. E Bresser Pereira diz, também não é necessário esse tipo de controle, né? Porque os serviços públicos podem adotar as formas de controle, que são formas de controle próprias do mercado, né? Que são os controles que ele chama de controles internos e controles verticais internos das instituições, que são conselho curador, né, que ele chama de controle, né, mas que é interno às instituições, e conselho diretor ou diretoria, né? Para Bresser Pereira não é necessário mais esse controle externo sobre as instituições. A partir disso a gente passa aí 10 anos, acho que 10 anos, né? Fazendo esse embate, porque as organizações sociais, na verdade, foram questionadas na justiça. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade da década de 80 que não foi julgada até hoje, apesar de questionadas, né? Amplamente implementadas. O que eu vou falar aqui para vocês é que na educação a gente vive uma calmaria, né? Se a gente pensar o que a gente critica, que tem a privatização interna, né? As universidades, obviamente, critica com justeza que o poder público, né? Multiplicou as formas de incentivar o setor privado, né? ProUni, não é isso? Pronatec, né? FIES, isenção do imposto de renda, tudo isso é uma forma do poder público incentivar, né, o crescimento do setor privado na educação, não é? Só que na saúde tem tudo isso, né, desoneração dos planos de saúde, que cada pessoa que compra o plano de saúde pode, no seu imposto de renda, né, fazer a dedução, isso indiretamente é um dinheiro público, né, que deixa de ser arrecadado, né, de uma mensalidade que a pessoa pagou para o setor privado, né, e outras formas de privatização clássicas do SUS, né, que são, que a gente chama, que é a própria possibilidade do Sistema Único de Saúde não ter serviço próprio e ter que comprar do setor privado, né, que isso está amplamente. Hoje, se a gente pegar o Sistema Único de Saúde, grande parte do orçamento do Sistema Único de Saúde é gasto no setor privado. Mas, fora isso, o Sistema Único de Saúde hoje está amplamente disseminada a modalidade de organizações sociais, né? Elas vêm se disseminando desde Fernando Henrique e se disseminaram muito intensamente nos governos de Lula e nos governos estaduais e municipais, né? Só que elas não se disseminaram o suficiente, né, porque elas não aboliram a figura, né, do poder público estatal de direito público, né? A gente continua tendo essa figura. E aí, em 2006, começa essa discussão da crise dos hospitais do Rio de Janeiro e se desenha essa figura em 2007, que é a figura da Fundação Estatal de Direito Privado. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre a Fundação Estatal de Direito Privado, né? É uma modalidade que está autorizada desde a década de 60, né? A sua origem é no Decreto-Lei 200, né? Do período da ditadura, né? Que criou a possibilidade dessa figura de fundação pública e privada, de direito público e de direito privado. E que com a Constituição de 88 não foi abolida. A forma como a Constituição regulamentou isso não aboliu, né, a regulamentação que já estava prevista desde o Decreto-Lei 200. E o dispositivo da emenda constitucional da reforma do Estado de Bresser Pereira, né, tinha um dispositivo que tinha que ser regulamentado para a gente poder efetivamente, né, precisa de uma lei federal, né, para regulamentar a criação das fundações estatais de direito privado, e a partir dessa lei federal essas fundações poderiam ser criadas. Em 2007, o que nós encontramos em 2007? Que para nós é o elemento central do aprofundamento da privatização da saúde no período recente, né? Se na década, em quase uma década de Collor e Fernando Henrique, né, os movimentos sociais e sindical conseguiram resistir, né, à privatização, né, boa parte se deu, como a gente sabe, ao setor que estava ligado, sobretudo, ao Partido dos Trabalhadores, organizado na CUT, né? E a gente conhece bem,
sobretudo as entidades do Serviço Público Federal, né, que foram, na verdade, né, fora os movimentos sociais, foram, na verdade, o centro dos embates da privatização clássica, né, da reforma de Fernando Henrique, mas também da privatização e da criação das organizações sociais e do emprego público. Ocorre que, com a chegada do Partido dos Trabalhadores, né, ao poder, né, e boa parte, né, das entidades sindicais, inclusive a Central Única dos Trabalhadores, que já vinham desde o período Fernando Henrique, de uma certa forma, né, numa perspectiva conciliatória. Na verdade, a CUT não muda com o Lula no poder, né? A CUT já muda na relação público-privado, ela já vem mudando desde o período Fernando Henrique. É um processo de mudança na esquerda, né? Na base do Partido dos Trabalhadores e na Central Única. Tem a ver com a própria mudança da postura da CUT em relação à negociação no setor privado, né? Aceitar as câmaras setoriais, e FAT, várias outras coisas, e no setor público, né, a primeira grande questão para a gente que foi a posição da CUT em relação à reforma da Previdência de Fernando Henrique, não foi nem de Lula, de Fernando Henrique. Mas, obviamente, com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, né, ao governo federal, isso se aprofunda, né, e se aprofunda também um movimento grande de cooptação dos movimentos sindical e sociais, né? Movimento sindical e os movimentos sociais, né? De adesão ao projeto de governo, né? Essa mudança na correlação de forças, né? Que a gente viveu bem e que teve um impacto na nossa vida, né? Na vida do sindicato, gerando inclusive a entidade de carimbo, né? Criação de uma entidade de carimbo para tentar, né, por dentro, né, um dos poucos sindicatos, o primeiro sindicato que se desfiliou da CUT, um dos poucos sindicatos, né, que enfrentaram de cara, né, os servidores públicos federais, em particular o ANTE. Essa mudança nessa correlação de forças vai influenciar a nossa luta, né, de resistência a essa reforma. O que a Fundação Estatal de Direito Privado tem de comum e o que ela tem de diferente com a reforma do Estado? Primeiro, para diferenciar, Bresser Pereira chamava de reforma do Estado e a gente tem usado a denominação de contra-reforma do Estado, né? Porque para nós reforma é uma caracterização onde você avança nos direitos, né? Sempre avança nos direitos. E na perspectiva do que aconteceu desde Fernando Henrique, né? E o que acontece com Lula, na verdade a gente tem um processo de mudança, um processo de reforma, na verdade que a gente perde direitos. Então, nessa perspectiva, a gente tem usado esse termo, que nem todos usam, mas a gente tem usado de contra-reforma do Estado, numa perspectiva de que muda uma configuração do Estado, mas no sentido de retirar direitos. A Fundação Estatal de Direito Privado tem de diferente com a OS, né? A gente tem resumido isso. Uma única coisa, ela é, na sua personalidade jurídica, ela é um ente, né, estatal, porém de direito privado. E as OS são privadas de direito privado, né? Então, o resto, que a gente vai falar sobre isso, é muito próximo ou, na verdade, segue todos os princípios, né, que a reforma do Estado, ou que a contra-reforma de Bresser Pereira tinha. Lembra do que eu falei? Né? Gestão do trabalho no serviço público, né? Isso é o eixo central da intervenção do Estado, né? Intervenção do Estado, quando propõe Fundação Estatal de Direito Privado e quando propõe EBSER e todas as outras coisas que têm outros nomes, né? Propõe essencialmente uma mudança no regime de trabalho, que é o estabelecimento, nessas fundações estatais de direito privado, do estabelecimento do regime de trabalho do CLT. Traz uma referência ao que eles chamam de concurso público, mas que tem na lei da FUNES, né? FUNES, né? FUNES. Tem na lei que vai ter concurso público, que erroneamente está chamado de concurso público, né? Inclusive, os questionamentos jurídicos todos, né, as ações jurídicas todas falam isso desde a fundação, a EBSER. Por quê? Concurso público, a denominação é tal qual ele está previsto na Constituição, né, para ingresso no serviço público, no regime de relações de trabalho do regime jurídico único e similares nos estados, né?
Fora isso, a gente pode chamar como muito uma seleção pública, né? Mas eles denominam de concurso público. Essencialmente, trabalha com regime CLT. O outro elemento que a gente trabalhou aqui é o elemento da relação que essa fundação vai ter com o poder público. O que acontece com uma fundação estatal de direito privado, assim como a EBSER? Quando eu crio uma fundação estatal de direito privado, eu transfiro todo o patrimônio, né? Aí patrimônio é tudo, tá, gente? Tal qual está escrito na lei da FUNED. Transfiro patrimônio físico, material, todos os equipamentos, né? Transfiro para a fundação. Essa fundação, como em Bresser Pereira, vai ser a prestadora de serviços, e o poder público, a Secretaria de Estado, no caso aqui, né? O governo do Estado, e no caso do governo federal, o MEC, né? E o governo federal vão ser, na verdade, os contratantes, né? Da EBSER, os contratantes, né? Da Fundação Estatal de Direito Privado, que vai ser a prestadora de serviços. E para isso usa o mesmo formato de Bresser Pereira. Vão ser estabelecidos contratos de gestão. Então agora eu vou abrir um parênteses aqui, né? Para a gente saber o que é o contrato de gestão. O contrato de gestão, ele não só muda, né? Nesse sentido da relação, né? Que eu passo a ser o Estado comprador de um serviço que é prestado por um terceiro, mas sobretudo ele muda a lógica, né? Introduz a lógica gerencial na prática, né? Das ações que o Estado desenvolve. O que é isso? Reúne. Aqui tem muita gente das estaduais, mas que conhece muito bem o que é o Reúne, né? O que foi o projeto de reestruturação das universidades federais? Nada mais do que a introdução da lógica do contrato de gestão na relação do MEC com as instituições federais de ensino. O que foi o Reúne? O Reúne é: a universidade se compromete a um rol de resultados, todos quantitativos, um rol de resultados, de metas, todos quantitativos, de produção, e o pagamento, o financiamento disso é mediante a apresentação desses resultados. Então, aquele debate que a gente faz do orçamento público, né? Do orçamento, da avaliação institucional que a gente defende, que envolve outros elementos, não só quantitativos, né? Um projeto institucional, autonomia universitária, tudo isso cai por terra e coloca no lugar. Só que o Reúne é um contrato de gestão ainda entre um ente estatal e público e um estatal e público, né? Que é a figura autárquica que tem nessa relação. O que acontece? O contrato de gestão, ele é um elemento que passa a reger o serviço público desde Fernando Henrique e se aprofunda agora. Imagino que nos estados isso esteja disseminado também, né? Que é a avaliação por metas, né? E o orçamento ou o repasse financeiro por metas. Então, a fundação mantém, a relação da Fundação Estatal de Direito Privado mantém essencialmente, né, essa forma que a organização social traz, né? Ou seja, como é que vai ser isso? A fundação, você vai transferir todo o patrimônio que é público, né, no caso daqui, da Secretaria Estadual de Saúde, só vai ficar, é Bresser Pereira mesmo, né? Só vai ficar na Secretaria Estadual de Saúde os setores, que são aqueles setores que Bresser Pereira diz que são exclusivos do Estado, lembram disso? São os setores de regulação e vigilância. Então, o setor de vigilância epidemiológica, o setor de vigilância sanitária, que é onde o Estado, né, exercita o seu poder extroverso de fiscalização. Esse tem que ser garantido pelo Estado. Então, isso tudo na FUNES está bem claro. Na FUNES está bem claro isso. É FUNES. Não, FUNES. Carioca fala FUNES. Na FUNES está bem claro isso, né? Fica na Secretaria de Estado, né? Vai ser repassado toda a parte, né, de prestação da assistência à saúde e vai ficar na Secretaria de Estado todos esses setores de vigilância e o setor executivo de pensar a gestão, né, e pensar um plano de ação, né, para a saúde, né, projeto que se tem do Sistema Único de Saúde. E a partir daí
a fundação vai receber os repasses do poder público mediante, tá certo? Mediante a apresentação de resultados. O que acontecerá com os trabalhadores? Os trabalhadores são, os trabalhadores públicos, cedidos, tá certo? E não mais se faz concurso público para aquele setor que você criou a fundação. EBSER é a mesma coisa. O que acontece com o EBSER? A gente cede o patrimônio. EBSER é mais grave que uma empresa, né? Cujo seu regime jurídico aprofunda mais a privatização, porque está escrito lá que tem obtenção de lucro, né? É mais explícito que a fundação. O que faz? Esse servidor é transferido, mas ele vai ser gerenciado pela fundação / pela empresa EBSER, e a partir daí você tem um processo que eu tenho chamado de extinção progressiva do regime estatutário, né? Porque a gente sabe que, como em Fernando Henrique, assim como nos estados, né, se congelou o concurso público por muitos anos, não foi isso? Então a gente tem no SUS e fora do SUS boa parte dos trabalhadores que é precarizada, né? Porque se congela contra concurso público com base na lei de responsabilidade fiscal, abrindo parênteses, no caso do serviço público federal, sem nenhum argumento, porque a gente está longe no poder público federal de estar perto do teto da lei de responsabilidade fiscal. Nos estados a gente já tem ficado próximo do teto da lei de responsabilidade fiscal, e o que acontece é que progressivamente essas pessoas, né, que já têm algum tempo, vão se aposentar, né, mesmo que cedidas, garantem os seus direitos de aposentadoria e tudo, mas o seu regime de trabalho vai ser supervisionado pela fundação ou pela EBSER, e essas pessoas, na verdade, vão se aposentando progressivamente, e a reposição pela fundação ou pela EBSER, né, que é tudo muito parecido, essa reposição vai se dar na forma de reposição da CLT. Então, o que a gente o que está em curso no Brasil, na verdade, né, é uma extinção, a gente tem na lei ainda, mas é uma extinção progressiva do regime estatutário, né, no caso do servidor público, do regime jurídico único, né? E a gestão do trabalho na fundação, tanto do servidor público, né, estatutário, quanto do servidor contratado pela CLT, ela é feita pelo gestor da fundação, e o regime de trabalho, tudo isso passa a ser uma relação com o gestor da fundação. Então, deu para a gente recuperar, né, esses 3 pilares. O terceiro, sobre controle externo, né? Controle externo, né? O controle social do SUS passa a ser indireto, né? No caso da fundação de vocês aqui, eu vou falar um pouco sobre isso, que tem uma particularidade, mas o geral, a proposta é que a fundação não tenha um controle paritário, né, 50, 25, 25, mas que tenha um conselho curador, né, e esse vai ser o controle, né? E há um questionamento jurídico, um conflito jurídico sobre se vigora ou não a lei de licitação e se vigora ou não a submissão dessa prestação de contas da fundação aos órgãos de controle, Ministério Público, né, e Controladoria Geral dos Estados e da União, né? Tem um conflito, né? Dizem que é possível, quem defende diz que continua sob o controle público, né? E vários pareceres, inclusive daqui do Paraná, dizem que é impossível você ter um terceiro de direito privado, mesmo que seja estatal, né? Quem vai ser controlado, na verdade, é o contrato que a secretaria faz com a fundação, tá certo? Mas não o exercício financeiro da fundação. Por quê? Porque a fundação, ela tem uma parte do seu orçamento que é público, né? Que é um orçamento público que ela vai receber de repasse do setor público, mas a fundação vai poder receber dinheiro privado, tá certo? Então, por essa caracterização, há um questionamento no campo jurídico, né? Se realmente ela pode ser objeto, né? Porque o que nos interessa não é só o dinheiro público, né, que vai financiar a fundação estatal, mas os processos de mercantilização, a gente vai falar sobre isso, que uma fundação, que uma EBSER permitem, tá? Tá indo, acho que tá. Se tiver alguma coisa, vai parando. Às vezes eu me enrolo um pouco, mas vamos lá. Então,
Considerado isso, contar um pouco da história. PL 92/2007 segue sem ser aprovado, fica parado no Congresso, né? Começa, na verdade, muito por conta dos questionamentos jurídicos do que é essa fundação, esses que eu falei, né? E muito também por divergências internas no governo e muito também, né, por pressão dos movimentos. Esse projeto de lei para no Congresso em 2009. Então, em tese, nenhum Estado poderia ter criado fundação estatal de direito privado, porque para o Estado criar precisaria de ter tido uma regulamentação federal, tá certo? Esse é o primeiro questionamento que a gente tem. E nos estados criam-se várias fundações. A do Estado do Paraná não é a primeira, né? Em 2007, o Rio de Janeiro entra com projeto de lei, Sergipe, Recife, eu tinha meio que decorado isso, Bahia, são tantas, e se generaliza isso para vários municípios, tanto é que Curitiba aqui já tem, né? Curitiba tem, aqui no sul tem vários municípios que tem, mas vários municípios que tiveram que terminar. Então, como se dá esse processo nos estados? E aí eu quero falar um pouco do processo político, que é como que a gente vai enfrentar. A de vocês aqui levou menos de um mês entre entrar o projeto de lei e aprovar. E, por 3 vezes, né, tem um pedido da base governista, não governista, porque aí é uma característica, viu, gente? Período Lula. Um acordo entre o que era oposição, PT, PCdoB, né? E os setores que defendiam a reforma do Estado, DEM, PSDB. A única divergência é que uns acham melhor a organização social do que a EBSER e outros acham melhor. Mas na hora de votar, tanto em organização social, tanto em fundação e tanto em EBSER, com raras exceções, as votações são unânimes, com raras exceções. E aqui não foi diferente. Como é que entra aqui? Entra o processo. Pedem, não sei se vocês já viram isso, pedem um regime de urgência. Obrigada, querida. Açúcar. Pedem um regime de urgência, né? Que no regime de urgência diz que é possível votar em 3 sessões plenárias num dia só. No Rio votou rápido, viu, gente? Em Sergipe também, mas eu nunca vi, aqui é recorde. 3 sessões plenárias em um dia só. Aí pedem esse regime de urgência. Obrigada. Tá ótimo. Pedem esse regime de urgência, esse regime é questionado, dias depois o regime de urgência entra de novo, e numa terceira tentativa vota em um dia. Eu confesso a vocês que eu analisei Sergipe, Estado do Rio, Pernambuco, Bahia e Acre, e esse foi o mais rápido de todos, dos estados, né? Em geral levava uma semana, um mês, mas assim, votar em um dia eu nunca tinha visto, né? Então, vota-se um dia com um amplo consenso entre o que foi a base, né, governista, o que é a base governista. Vou dar o exemplo de Niterói para vocês. Vamos lá, Niterói foi governado durante 2 décadas pelo PDT. Em alguns intervalos de 4 anos, né, PDT e PT. O PT... No final do governo do PDT, no dia 27 de dezembro, o prefeito de Niterói submete à Câmara dos Vereadores a votação das organizações sociais para Niterói. 27 de dezembro, né? E 27 de dezembro vota também em 2 sessões, na mesma semana do Natal, vota as organizações sociais. Chegamos lá, a bancada do PT, né, faz um estardalhaço, 3, né, do PT, fazem um estardalhaço, na verdade 2 do PT. E aí a bancada, 1 do PSOL e 2 do PT, não votam, eles chamam a polícia, se trancam lá dentro e votam a organização social. Na sequência, o PT é eleito, né, para a prefeitura de Niterói. E na sequência o PT cria a Fundação Estatal de Direito Privado. Aí todo mundo, tá vendo? O PT é contra a organização social, defende a fundação, que é uma falsa polêmica que se estabeleceu, né? Aí o PT diz o seguinte agora: os que prometeram que iam entrar para revogar a organização social, né,
Qual a promessa desses vereadores do PT? Quando o PT entrar no governo, a gente vai entrar para revogar, né, a organização social, mas a gente é a favor de fundação estatal. Resultado, né, não revogaram a organização social e fizeram uma divisão, que é uma divisão que eu acho que vocês vão ter que enfrentar aqui depois, tá? Qual é a divisão? A Fundação Estatal de Direito Privado e as organizações sociais têm relações diferentes com o setor privado, concordam? Né? Para o setor privado da saúde é mais interessante a organização social, porque ele se qualifica e ele faz, né? E ele faz a instituição e ele recebe dinheiro público, não é isso? Para a fundação estatal, você tem o que a gente vai chamar de uma mercantilização, uma privatização não clássica, mas o setor privado não vai ser o gestor, vai ser o Estado, né? Ele vai entrar como diretor, conselho curador, mas não vai ser um patrimônio, né, de uma instituição de direito privado. O que acontece? Tem sido feita uma divisão, né? Bahia aprovou fundação para tudo, assistência básica e atenção hospitalar. Sergipe aprovou assistência básica e hospitalar. Pernambuco aprovou atenção básica, leia-se, programa de saúde da família, unidade básica e hospitais. E Acre também, e Rio de Janeiro também, né? E o discurso era sempre o seguinte: não, a gente é contra a organização social porque a gente é a favor de igual aqui, a gente é uma instituição do Estado, de direito privado para ser mais ágil, mas é do Estado. Então a gente é contra a organização social, o folhetim daqui diz isso, né? Não somos organização social. Depois de um tempo, né, o setor privado da saúde, que é um setor do capital que tem um dos maiores crescimentos, né, em termos de lucro na história, continua sendo, o setor privado faz uma pressão, né, porque o setor privado hoje, né, está gerenciando as organizações sociais em grande parte dos lugares, e o que se tem feito é um mix, né? Para atenção básica, os estados têm usado a fundação estatal, que é o setor onde menos tem interesse o setor privado, né, porque a margem de lucro para eles é menor, e para atenção hospitalar tem se mantido as organizações sociais. Então a Bahia fez assim, fez fundação para tudo, mas só efetivou a fundação da atenção básica. O setor privado da Bahia é toda organização social. Pernambuco também aprovou a fundação estatal de direito privado para tudo, mas no fim, né, a conclusão que se chegou é que eles aprovaram aquela fundação e não usaram. Na verdade, tem uma fundação para atenção básica e assistência hospitalar é toda organização social. No Rio também. E Niterói não foi diferente. A rede básica vai ser Fundação Estatal de Direito Privado e a rede hospitalar, que dá mais lucro na saúde. Quem é da saúde aqui sabe disso, né? Que é onde você pode, né, explorar mais essa questão do lucro. Também vai ser organização social. Então aqui, para a gente entender, que aqui vocês podem estar se deparando agora com o FUNES e num curto espaço de tempo achar que a FUNES vai gerenciar tudo. Qual outra questão que a fundação faz, apesar de ser estatal de direito privado? Ela propicia um processo de quarteirização, né? Por quê? Porque aí eu não tenho mais licitação para isso. O que ela faz? Ela é uma fundação estatal vinculada ao Estado de direito privado, mas dentro dela não tem mais nada de Estado, porque ela terceiriza exame, terceiriza laboratório, contrata trabalhador, grande parte não contrata na carreira da fundação, contrata cooperativa. Então a fundação é um mecanismo também para você aprofundar esse processo de privatização via terceirização, né? Então, ponto central para a gente entender como é que a gente caminha nessa luta. A fundação do Estado de vocês, ela é muito similar à dos outros estados, tá certo? Muito similar, porém muito aprofundada já. A fundação dos outros estados começa primeiro com uma legislação para regulamentar, depois vem o estatuto, daqui na lei já diz tudo, né? Quase que o estatuto inteiro dela já está na lei, né? E mais, a cartilha de vocês, ela é mais elucidativa do que a cartilha do governo federal. Se a gente pegar a cartilha do governo federal do PL 92, lá diz que a fundação é um ente do Estado, de direito privado, para dar mais agilidade, que é Estado, né? Que é fortalecer a presença do Estado,
que não vai perder o controle do Estado, diz aquilo tudo e diz que não vai obter lucro, que não vai vender serviço. A de vocês aqui é de causar perplexidade, porque na primeira folha, não sei se todos já leram, na primeira ou segunda página diz assim: precisa agilidade para vender para o mercado, porque a gente tem um setor produtivo de imunobiológicos, né? E quem fala isso é o secretário. Né? Tá escrito lá, de imunobiológico, a gente não pode vender porque a fundação não pode vender. De saúde, então, que infelizmente é meu colega farmacêutico. O que acontece? Que é isso que a gente vai falar para vocês um pouco, o que a gente tem conversado. Não dá para a gente dizer que EBSER, Fundação Estatal de Direito Privado, é uma privatização clássica, né? Como foi a privatização de vender a Vale e vender o banco. Não, a gente não vai lá na bolsa e bate martelo. Também não é uma privatização como as organizações sociais, no sentido clássico, né? Mas é o que a gente tem chamado, várias pessoas têm chamado de privatização não clássica. E a EBSER é diferente das fundações, porque a EBSER tem na sua lei a possibilidade de obtenção de lucro, que as fundações não têm, né? Mas todas as duas, o que elas possibilitam? Essa figura jurídica que é estatal de direito privado, ela entra com uma possibilidade de flexibilização, né? Eu não vou abrir leitos do SUS para o plano de saúde formalmente, tá certo? Isso eu não posso fazer segundo a lei da EBSER e segundo a lei das fundações. Mas todos os outros serviços no entorno eu posso vender para o setor privado. Então me diga como a cartilha dele, a fala dele está em contradição com a lei, né? Na lei diz assim: todos os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, né, que são vinculados ao SUS, não poderão ser diferentes do acesso universal, etc. e tal. E ele interpreta o setor de vocês que produz imunobiológicos como um setor que, para mim, é quem produz para o SUS, né? Como um setor que pode vender serviços, porque eles estão argumentando que é possível vender serviços para a Organização Pan-Americana da Saúde, para outros países, né? E obter recurso. O que significa isso? Eu tenho um rol de práticas que vão se dar dentro da fundação que vão poder ser cobradas. Eu só não vou poder cobrar do usuário do SUS da porta, mas eu vou poder, no caso de vocês, educação permanente, curso de especialização, curso de aperfeiçoamento, né? Tudo eu vou poder cobrar. Produção de, tá lá claro, né? Produção de unidades, escola de saúde pública, tudo eu vou poder cobrar. E várias outras coisas, como a EBSER. A EBSER vai poder cobrar cursos, né? A EBSER vai poder vender serviços. E tem a figura, que essa figura a gente tem que manter um controle sobre ela, que tanto a EBSER quanto as fundações têm, que é a figura do estabelecimento de convênios com público e privado. Então, a fundação pode estabelecer convênios com o público e privado e receber para isso. O que acontece? Lá diz, essa obtenção do lucro na EBSER, né, e essa arrecadação de recursos do setor privado na fundação, ela só pode se reverter para ser aplicada na própria fundação ou na própria EBSER, tá certo? Mas o que ocorre? O que vai ocorrer é que esse montante de recursos, ele vai ser incentivado, né, em detrimento do crescimento do financiamento público, porque o argumento será esse: em vez de eu cobrar mais financiamento público para o SUS ou mais financiamento público para os hospitais universitários, o que eu vou fazer? Eu vou incentivar, nessa perspectiva que o direito privado dá de mercantilizar serviços, a captação de recursos num conjunto enorme de serviços que a gente sabe que podem fazer, como uma forma de eu captar recursos e aplicar na fundação ou aplicar na EBSER na prestação de serviços, desobrigando progressivamente o Estado a financiar, no caso da fundação estatal na área de saúde, o SUS, e desobrigando progressivamente o Estado a financiar, no caso da universidade pública, a educação, a saúde, a ciência e a tecnologia, né? Então, na verdade, nós temos um debate que é um debate que precisa ser feito com bastante intensidade, que é a ideia
de caracterizar o que é OES, o que é fundação, o que é EBSER. Está correto dizer que não é a mesma coisa, mas não está correto dizer que não faz a mesma coisa na prática. Está correta a cartilha quando ela diz que não é organização social, mas a gente precisa sim, como é a cartilha do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, que também tem, que diz o seguinte: se não é organização social, né, possibilita uma série de mecanismos que trabalham com o processo de mercantilização das atividades, que em tese seria o poder público a financiar, né? Na escola de saúde, educação permanente, né, ensino, pesquisa, e na área de saúde, a prestação de serviços de assistência à saúde. E mais, assim como a EBSER, a Fundação também vai pleitear receber o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por aqueles usuários que têm plano de saúde. Explicar melhor isso, porque isso é uma coisa que a gente tem debatido, que é bom que a gente explicite. Os planos de saúde existe a possibilidade na Constituição do que a gente chama de um sistema de saúde suplementar, né? Na Constituição você tem um Sistema Único de Saúde, mas a Constituição, infelizmente, não vedou a iniciativa privada explorar a atividade mercantil na área de saúde. Bom se tivesse feito isso, né? Como manteve, eu tenho o setor público, é o Sistema Único de Saúde, o setor privado que vende serviços para o SUS, porque a Constituição também prevê isso, né? Quando o Estado não tiver serviço próprio, ele vende, ele compra do setor privado, e tem a possibilidade do setor privado explorar de forma mercantil, né, a área da saúde. E isso tem se dado no Brasil menos na iniciativa de pagamento de desembolso individual da pessoa pagar, e mais através do sistema de saúde suplementar, que a gente conhece como plano de saúde, empresa médica, né, que tem um contingente enorme. Todos os usuários dos planos de saúde são usuários SUS. E, historicamente, os planos de saúde gostam, né, para eles é lucrativo ficar com a fatia mais lucrativa daquele conveniado. Qual é a fatia mais lucrativa? Conceder consulta, né, conceder exames de menor densidade tecnológica, quando precisa internação e exames de maior densidade tecnológica, que são mais caros. A tendência do plano de saúde, se não, hoje ele não pode, na verdade, negar, tá certo? Mas ele pode postergar. Então ele não nega, mas ele submete à junta médica, né? Aí a pessoa tem que entrar com a questão judicial, posterga, e ocorre que historicamente o usuário do SUS, para vários serviços, volta ao Sistema Único de Saúde. E volta ao Sistema Único de Saúde na fatia que é a fatia mais cara, né? Mais onerosa, que é a média e alta complexidade. O poder público, em 1998, ao invés de enfrentar, né, e dizer o seguinte: ok, planos de saúde, saúde suplementar, como disse, né, é obrigado a prestar assistência, né? Mas em vez de enfrentar e dizer plano de saúde é obrigado a prestar assistência e é obrigado a comprar serviços para prestar assistência no setor privado, o que o poder público fez? Regulamentou uma lei que obriga, toda vez que o usuário do plano de saúde tem negado e procura o SUS, ele dá a entrada no SUS e o SUS pode cobrar do plano de saúde esse procedimento. É louco, é meio estranho isso, né? O usuário do SUS entra no SUS e o SUS cobra do plano de saúde esse ressarcimento. Esse ressarcimento, historicamente, não é pago pelo sistema de saúde suplementar, e quando cai no fundo público. O que significa, que é muito importante dizer isso, que quando o usuário do Sistema Único de Saúde entra na porta de um hospital, dá o número do seu plano de saúde, hoje em dia, porque isso já acontece, tá, gente? Dá o número do seu plano de saúde. Se esse dinheiro volta para o SUS, ele não volta na hora, ele volta para o fundo e você não identifica aquele usuário como um usuário que vai captar um recurso para você, na hora, né? O que aconteceu com a EBSER, que a Fundação vai poder fazer isso, né? A EBSER diz na lei, a Fundação não diz, mas pode fazer, a EBSER diz na lei o seguinte: a EBSER vai receber a empresa diretamente, ela vai poder, não mais vai para o SUS, entendeu? A EBSER está autorizada
a receber e cobrar diretamente do plano de saúde esse ressarcimento. O que significa isso? Que na hora que o usuário entrar na porta do hospital e que perguntar para ele, tem plano de saúde? Tem. Qual o número do seu plano de saúde? Esse usuário vai ser identificado para aquela unidade como usuário que vai captar 2 recursos, EBSER, né, via plano de saúde, e recurso público via EBSER. Né? O que representa? Representa recursos, né, para o sistema público de educação e saúde que a gente sabe que está subfinanciado. Né? E esse vai representar objetivamente para o caixa do mês seguinte, tudo que ele fizer lá dentro, porque não vai mais para o fundo público. Né? O que isso significa? Que eu não tenho uma dupla porta oficial, eu não vou ter uma reserva de vagas para, não vou falar o nome, né, das unidades, dos planos de saúde, para o plano A, para o plano B, mas pode vir a ter, numa condição de subfinanciamento público, né, um mecanismo interno de priorizar o caminho daquele que já de cara me dá um retorno de 2 recursos. É mais grave do que a dupla porta. A dupla porta de entrada, que no sistema público federal só existe no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Se a gente for lá, federal, só o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, você abre o sistema de informações do SUS e está lá, X leitos e X menos alguma coisa SUS, porque o resto é reservado. Né? E o que você pode hoje combater, por exemplo, quando abriram um andar, né, em alguns hospitais universitários por um X plano de saúde, né, houve um questionamento jurídico e o hospital teve que fechar, porque formalmente não podia. Mas essa modalidade de dupla porta informal, que é a mudança do trajeto lá dentro da instituição, né, mais rápido para quem tem 2 recursos e menos rápido para quem tem 1, esse a gente nunca vai nem saber, nem conseguir combater. Né? E é um debate sério esse, porque a gente não vai poder enfrentar isso. Né? Então, as formas de mercantilização estão dadas, né, para assistência à saúde nesse sentido, né? Eu começar a priorizar, captar, né, usuários do SUS que possam ser usuários que tragam recurso do plano de saúde objetivamente, e uma forma também de mercantilização de todos os outros serviços, que para vocês o enfrentamento é um enfrentamento mais claro e explícito, porque a cartilha, né, e segundo você, o próprio secretário de saúde diz isso publicamente, que é a necessidade de vender serviços. Né? A cartilha do governo federal não diz explicitamente, diz inclusive que não vai fazer isso. Né? Mas o sistema público daqui do Paraná foi mais explícito nessa cartilha e nessa exposição de motivos, que dá inclusive uma forma de vocês questionarem juridicamente o próprio conteúdo da lei, né? Se o conteúdo da lei diz que tudo que é prestado para o SUS tem que ser universal, etc., né? A produção que é feita dentro da Secretaria, né, de Imunobiológicos e outros, que eu não tenho certeza qual é a unidade, não deu tempo de eu olhar, mas ela também pode ser questionada, esse processo de mercantilização. Dicas, né? Eu acho que é um enfrentamento, primeiro, é um enfrentamento que para nós a gente tem uma clareza enorme, que ele não se dá no campo da saúde só, a gente já dizia isso desde 2007, a universidade tinha uma certa dificuldade de se mobilizar, né, para enfrentar a fundação, apesar de que a lei da fundação, diferente da de vocês, a lei federal, ela coloca tudo dentro, o PL 92, PL 92 admite fundação estatal de direito privado para todos os setores, ciência, tecnologia, lazer, esporte. No início era só hospital universitário e foi feito um substitutivo que já é educação. Então o PL parou em 2009 e foi retomado em 2013, o que significa que há uma iniciativa do Poder Público Federal em pensar a Fundação Estatal de Direito Privado para todo o Poder Público Federal, inclusive para a gente, né? Exceto os hospitais universitários, que eles já construíram uma outra alternativa, que é a EBSER, que a gente está resistindo. Né? A leitura do PNE proposto pelo governo, né, o Plano Nacional de Educação, né, se a gente olhar, ela está extremamente conectada com essa proposta de contra-reforma do Estado, né, porque na leitura, né, você retira vários dispositivos, né,
que trabalham com a garantia do financiamento público para o ensino público, né? Introduz a figura das parcerias público-privadas, então a leitura do PNE é bom da gente ir juntando tudo isso, né? E vendo que, primeiro, é uma luta que é de todos nós, né? Por quê? Porque é uma luta que está junto com o conjunto de trabalhadores que a gente luta junto, que é direito ao Sistema Único de Saúde, assistência à saúde, e a gente tem que lutar por isso. Mas também o enfrentamento da contra-reforma do Estado, que aparece na forma, né, da saúde hoje, mas não se restringe. Vou dar um exemplo. Cláudia Costin trabalhava com o Bresser Pereira, assumiu o Ministério da Reforma do Estado no lugar do Bresser Pereira e é, há alguns anos, secretária de Estado do município do Rio de Janeiro e implantou a organização social para a educação no Rio de Janeiro. Gosto muito quando a gente relembra o Bertolt Brecht, quando ele diz assim: primeiro era com fulano, não era comigo; segundo era com outro trabalhador, não era comigo, né? Então é com a gente, sim, né? É com a gente precisa fazer esse enfrentamento, sobretudo no Estado, que vocês devem ter articulações com os trabalhadores do Estado que são vinculados à saúde.